Vamos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós iremos ler o verso 13 e 14. As irmãs avisam que haverá programação para crianças até 12 anos. As crianças podem se deslocar para a salinha de crianças. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 e 14, está assim escrito: Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, algumas traduções trazem o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Os irmãos podem sentar. Do trecho que nós lemos, acredito que o verbo que é mais poderoso, que é mais potente, cuja ênfase está centrada nele, é sem dúvida o verbo guiar. O Espírito Santo iria guiar os discípulos para quem Jesus estava falando naquele momento. Mas eu vos digo que não somente aqueles discípulos, até porque muitas das passagens das Escrituras dizem respeito também aos desdobramentos dos trabalhos daqueles discípulos que tornar-se-iam apóstolos de Jesus. E podemos dizer que esse Espírito que guiaria os apóstolos também seria o Espírito que guiaria a igreja do Senhor. Porque nenhum desses dois personagens, apóstolo e igreja, podem estar desassistida do Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz, e nós lemos nessa noite, que quando o Espírito viesse, ele veio, ele guiaria os discípulos inicialmente a toda a verdade. E é interessante nós destacarmos também o que Jesus fala, quando ele diz que o Espírito receberia aquilo que era dele, receber do que é meu, referindo-se ao conjunto da obra messiânica, ou seja, a vida de Jesus, predita pelos santos profetas do Antigo Testamento, a morte de Cristo Jesus, redentora, a sua ressurreição gloriosa e todo o ensino que Jesus trouxe aos seus discípulos. Ele receberia do que era de Cristo. E dentro daquilo que ele recebeu, ele trabalhou. E eu acho incrível essa cumplicidade que a Bíblia Sagrada propõe para mostrar a harmonia, inicialmente entre o Pai e o Filho, e depois entre o Filho e o Espírito, consequentemente, também contribuindo com o Pai, agindo como nós sabemos e falamos, numa obra perfeita da Trindade. O Espírito veio dar testemunho dos atos e da vida de Cristo Jesus. Ele também, além de dar testemunho desses pontos que nós destacamos, falaria e anunciaria ainda coisas que estariam por vir. Só que desta feita não mais através de Cristo Jesus. Porque nós encontramos
absolutamente toda a doutrina nos ensinos de Cristo. Mas os apóstolos exerceram um papel de desdobramento desta doutrina, ou de clarificação. Porque muitas coisas estavam ainda um tanto quanto obscurecidas em Cristo. Jesus sabia que não podia de imediato falar de coisas que para os discípulos ainda não estariam tão acessíveis, eram necessárias algumas instruções preliminares para que eles pudessem absorver a que posteriormente viria. E nós vemos isso se concretizar na vida e nos escritos apostólicos. Você pode ver, existe muita harmonia entre o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram. Todavia, os apóstolos deram ênfases um tanto quanto maiores do que aquela que Jesus deu, porque eles tinham essa função. Eles tinham que desdobrar o ensino para trazer maior e melhor conhecimento do que estava ainda em causa pelo papel apostólico. E o Espírito fez com que eles pudessem discernir essas coisas. Eu me lembro que quando Pedro, por exemplo, pregou no dia de Pentecostes, Pedro utilizou-se dos textos do Antigo Testamento e debaixo da luz e do conhecimento do Espírito, ele trouxe à tona a revelação e o cumprimento das profecias naqueles profetas. Através da iluminação do Espírito, Pedro, no dia que teve a oportunidade de anunciar, anunciou. De modo, irmãos, que a gente pode também parar e pensar o seguinte: funcionou nos apóstolos desta forma, assim como outrora também tinha funcionado com os profetas. Na época em que os profetas profetizavam acerca de Cristo, muito tempo antes de Jesus vir, existia muitas coisas que estavam em oculto, ainda estava meio que embrionada ali. Eles não sabiam, mas o Espírito estava trazendo ali para aqueles profetas muito do que haveria de acontecer. Isaías traz muitas coisas acerca do Messias, e é muito detalhado em determinados pontos. E assim como o Espírito operou e agiu naqueles profetas, o Espírito Santo também agiu na vida dos apóstolos para deixarem o legado que eles nos deixaram, as Escritas. É por isso que Pedro faz referência, com todo o mérito, ao que o Santo Espírito fez na vida dos profetas. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do verso 10 ao 12, Pedro diz assim, falando acerca dos profetas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A ênfase de Pedro está na pessoa dos profetas, mas sobre a luz e orientação do Espírito Santo. Note que eles falaram no passado, profeticamente por causa do Espírito Santo, para que no tempo deles, no tempo oportuno à revelação de Deus, tudo isso fosse revelado. E eles, cumprindo o mesmo papel, agora de uma forma um tanto quanto mais específica, voltando-se agora para a igreja, para o corpo de Cristo, davam testemunho por meio deste Espírito da verdade.
Ainda um pouco, Pedro fala mais na sua segunda epístola sobre o mesmo assunto. Quando diz lá no primeiro capítulo, a partir do verso 19, o seguinte: e temos, muito firme, olha a expressão de Pedro, temos muito firme, com toda certeza, estamos firmados nisso, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como há uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, existe uma ênfase muito apropriada para o Espírito Santo na dispensação da igreja. Olhe, é claro que o Espírito em nós glorifica a Cristo, mas nós vivemos o período no qual o Espírito Santo age, exercendo um papel, porque o próprio Jesus disse: olha, a minha missão vai estar cumprida um dia, e quando eu terminar, deixarei vocês com outro Consolador. Mas ele não é outro diferente de mim, ele é outro igual a mim, é outra pessoa, mas compartilha comigo de tudo. Ele não é em nada diferente, existe interação, harmonia. Nós estamos juntos, nós estamos pelejando pela mesma causa, distribuindo apenas as atividades para que no tempo certo ele viesse e pudesse realizar a parcela de contribuição dele na salvação do homem. Jesus disse: eu vou, mas ele vai vir. E quando ele vier, ele trará a verdade. Ele trará muitas coisas tremendas e maravilhosas. É por isso, irmãos, que quando nós lemos os escritos apostólicos, é facilmente detectável a inspiração com que estes escritos foram produzidos. Você não olha para os escritos apostólicos, pelo menos nós, que temos o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus, quando olha para este livro, olha para um livro histórico. Olha para um livro que traz uma filosofia religiosa. Olha para este livro como se fosse um livro similar a outro qualquer. Mas quando nós, cujo Espírito habita dentro de nós, lemos este livro, lemos este singelo livro, ele é singelo, mas nós sentimos o peso de glória que habita nele, nós sentimos o poder de Deus que emana dele, porque nós vemos a revelação do Altíssimo através destes homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus. A geração apostólica produziu esta bússola para a igreja do Senhor não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O colegiado apostólico trouxe esta fundamentação doutrinária para que a igreja assentasse sobre um firme fundamento e não precisasse ficar pensando em outras coisas, em outras doutrinas, em uma modernização daquilo que foi dito, porque a palavra que é inspirada pelo Espírito de Deus, que vem em nome de Cristo, que estava compartilhada com o Pai, tem uma durabilidade sem fim. Ela não se torna obsoleta, ela não se torna ultrapassada. A palavra do homem se torna, mas a palavra de Deus é eterna e jamais falhará. O apóstolo Paulo, eu vou ler alguns textos bastante conhecidos hoje, para reavivar a nossa memória naquilo que é interessante para aquilo que estamos apresentando.
O apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 4, dando ênfase a isso que nós estamos dizendo, disse o seguinte no verso 16 e verso 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Alguém sugere e pensa o seguinte: essa toda a Escritura aí diz respeito às Escrituras anteriores aos apóstolos. Não tem sentido. Porque Paulo, cuja pena estava sendo orientada pelo Espírito, estava se colocando aqui também. Porque Paulo, nas suas epístolas, ele fala de um comportamento, ele fala da moral cristã, e tudo aqui ele destaca. E esta orientação apostólica, que ele acreditava ser uma orientação de Deus, e Paulo tinha certeza disso, que ele foi instrumento de Deus para fazer tudo isso. É por isso que ele disse que os apóstolos são o alicerce, o fundamento da igreja, a base pela qual a igreja está amparada e sustentada. Não precisa de outra personagem senão os apóstolos. Meus irmãos, se alguém pensa que ficar dependendo do que os apóstolos escreveram é coisa antiquada, não, irmãos, é o que Paulo diz, que continua sempre vivo, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas se tem quem não crê e não acredita nisso, paciência. Mas eu creio que a palavra de Deus é o poder de Deus e continua sempre do mesmo modo que ela sempre foi hoje. Paulo destaca e se enquadra aqui. E eu posso ainda dizer, meus irmãos, que os apóstolos, eles testemunharam como canal de Deus o que nós podemos chamar deste cânon doutrinário para a igreja, sendo o último, a última revelação escrita da parte de Deus para a igreja, porque eles foram instrumento desta comunicação entre Cristo e a igreja, e depois dele cessou-se, interrompeu, melhor dizendo, parou. Interrompeu não, porque se interrompe, a gente pensa que daqui a pouco vai voltar à tona, mas findou-se. Os apóstolos tiveram um papel, meus irmãos, de poder doutrinar a igreja, não dogmatizar. Eu gosto sempre de fazer uma distinção entre doutrina e dogma, e sempre associo a doutrina à inspiração do Santo Espírito. Não só eu, mas todos nós, conscientes ou inconscientemente, nós agimos nesses termos. A doutrina, que é muito comum de nós encontrarmos nas epístolas e nos evangelhos, a doutrina vem diretamente de Deus. O dogma é produção do homem. É uma manipulação da doutrina. É uma alteração, é uma mexida na doutrina, e quando o homem bota o dedo dele, aí complica a história. Deixa a doutrina um tanto quanto assim, meio que monstruosa, porque o dedo do homem, quando age dentro daquilo que Deus fez, causa prejuízo e malefícios. Mas quando a palavra de Deus permanece, Jesus disse: a minha palavra permanecerá. Pode passar tudo, mas nenhum só i ou tio passará da minha palavra. E ali ele disse, reafirmou e disse: a minha palavra é autoridade. A minha palavra é autoridade. Respeitem a palavra de Deus. Respeitem a palavra de Deus. Tem um bocado de cara duro hoje dizendo o seguinte: vamos reescrever a Bíblia. Vamos atualizar e modernizar a Bíblia. Respeite a palavra de Deus. A palavra de Deus é inalterável. A palavra de Deus não pode ser modificada. A palavra de Deus é absoluta, plena, verdadeira e não precisa, meus irmãos, de absolutamente nada. O que está precisando é esses caras duras, corações duros e pedriços,
tornarem-se brandos para conhecerem o Evangelho e abandonarem os pecados. Porque quando alguém diz que quer modificar as Escrituras, o querem, meus irmãos, para favorecer os seus pecados. Mas a Bíblia não favorece pecado de ninguém, não, irmão. E ela não faz isso em tom humilhador, não. Porque hoje em dia as pessoas acham e dizem que a pregação evangélica é de humilhação, é discurso de ódio, mas é discurso de misericórdia. Porque quando um pregador, quando você, quando eu, quando nós vamos para uma praça pregar, nós estamos tendo uma predisposição misericordiosa para o mundo e dizendo para ele: tentai aí para o abismo que está na sua frente. Ele não vê, ele não enxerga, ele não quer receber, mas porque ele está cego. Mas nós estamos vendo a luz da palavra de Deus, que revelou para nós a verdade. Não é prepotência não, irmãos, é luz do alto. É o Espírito Santo que traz sobre nós a revelação. É o Espírito que age e opera para que a gente tenha essa predisposição. A palavra de Deus é a autoridade. E os apóstolos foram o último meio desta comunicação escrita. Pastor, mas depois dos apóstolos escreverem as Escrituras, não houve alguma coisa a mais? Não há alguma coisa a mais de Deus falar diretamente conosco? Fala. Mas ele não fala nos mesmos termos que fala nas Escrituras. Porque a Escritura, meus irmãos, ela tem um caráter universal. Ela tem um caráter de atender toda a igreja. Ela doutrina a igreja que se autodenomina cristã por todo o mundo. O que vem depois das Escrituras, como os dons espirituais, eles são circunstanciais e locais. Eles não têm uma dimensão ampla para todo mundo. Eles são aqui reduzidos a um grupo, a uma determinada comunidade. Eles estão disponíveis para um grupo, para uma igreja local, dada a sua necessidade. E o Espírito Santo é quem inspira, é quem revela, é quem traz o fato à tona. Ele não faz, meus irmãos, algo sem sentido. Aliás, a Bíblia tem um sentido prático tremendo. É uma refinação assim da instrução de Deus que nos deixa cientes da coisa como é, como nós estamos dizendo. A instrução, por exemplo, para os dons espirituais que são distorcidos hoje. Hoje tem muita gente que distorce, irmãos, os dons espirituais. Tem gente falando em nome de Deus sem ter de Deus recebido alguma coisa. Aí se prepare, a turma aí do Jesus me disse, viu? Tem uma turma aí, irmãos, e a internet está cheia. Cuidado com os vídeos que você vê da turma Jesus me disse, viu? Tem gente fazendo tour pelo universo. Já imaginou, irmãos? A pessoa diz: Deus me arrebatou e aí me levou por um tour pelo universo. Eu passei por Marte, passei pelos planetas A, B e C. Irmãos, isso no mínimo é uma meninice espiritual. Mas no final das contas, ganha um formato de heresia. Porque o dom, meus irmãos, de Deus é sagrado e é dado pelo Espírito Santo para uma finalidade objetiva. Não tem sentido a pessoa ficar falando isso e outras doidices mais. Porque a palavra nos dons espirituais é direta e diz para a igreja o que ela precisa ouvir. Se a igreja está sendo perseguida, Deus traz uma palavra de consolo. Se a igreja precisa reagir e se animar, Deus tem uma palavra de exortação. Meus irmãos, se a igreja está precisando algo mais para edificar, tem uma palavra de edificação. Mas é uma palavra direcionada para o quadro local, não para o geral. Ora, tudo isso porque a Bíblia Sagrada nos diz. Efésios, capítulo de número 3. Se você não quiser abrir a Bíblia, me acompanhe apenas na leitura. Efésios 3, 8 e 9, Paulo diz assim: a mim, o mínimo
de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo diz assim, olha, a gente recebeu as coisas um tanto quanto meio obscura, mas agora a gente está desdobrando. A gente está trazendo a lume todo o conhecimento que a igreja precisa. De modo que nós encontramos, meus irmãos, resposta para absolutamente tudo que precisamos enquanto igreja. Se tem alguma coisa que surge na igreja e alguém diz assim, pastor, isso não tem na igreja, eu digo, o que está faltando é conhecimento da sua parte, porque está na Bíblia. Se a igreja precisa, vai estar na Bíblia Sagrada. Paulo usa esses termos exatamente para dizer, o que outrora foi mistério, o que outrora estava oculto, o que outrora era incompreensível, agora está sendo compreensível. Paulo, além disso, ainda em Colossenses, capítulo 1, verso 26, diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Olha só, Paulo dizendo que outrora estava oculto, mas agora foi manifesto. Outrora estava como sombra, como algo obscurecido, mas agora trouxe o conhecimento. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Se Paulo não tivesse revelado e desdobrado este conhecimento que estava oculto, ele não tinha por que dizer que o desejo dele era criar homens perfeitos em Cristo Jesus. A partir do momento que Paulo chega e diz, olha, a gente quer homens perfeitos, aqui homens no sentido geral da palavra, homem e mulher, crente, homem e mulher, Paulo diz que o objetivo era desdobrar a doutrina para criar em nós, meus irmãos, o conhecimento e a prática doutrinária, para que pudéssemos nós agir em conformidade com tudo que foi feito por eles. Mais uma vez digo, por orientação do Espírito. Eu gosto de dar essa ênfase nesta noite do Espírito, porque tudo, meus irmãos, que nós fazemos, e tudo que estes homens de Deus fizeram, foi pelo Espírito. Não por força, já dizia o profeta, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Enchei-vos do Espírito. Por que é preciso encher-se do Espírito? Para que o Espírito opere, para que o Espírito realize. Sem o Espírito na vida do crente, meus irmãos, o crente não é ninguém. Mas o Espírito na vida do crente é, como diz Paulo, esperança da glória. Indo para o ponto seguinte, João, um dos apóstolos que traz o livro do Apocalipse, ele trouxe aquilo que lá em João foi dito, que ele iria anunciar o que havia de vir. Ele não trouxe, meus irmãos, um texto sem pé, sem cabeça, não. Cheio de coisas absurdas, não. Existe conexão com o que está escrito em Apocalipse, com o que está escrito lá no Antigo Testamento, por exemplo, principalmente com respeito a Israel. Nós já estudamos isto na escola dominical. Nós vemos que no período da grande tribulação, Israel voltará a ser povo de Deus escolhido. E contra eles, os israelitas, muitas nações da terra iriam pelejar em guerra contra eles. Está escrito. Está dito. João já antecipou que isto tudo iria acontecer de forma concreta, e a gente está vendo os sinais de tudo isso que está acontecendo.
De modo que eu posso dizer que João, meus irmãos, pela instrumentalidade que teve para o Espírito de Deus, revelou precisamente o que havia de acontecer. Ao contrário do livro apócrifo, por exemplo, de O Pastor de Hermas, que é um livro que tem muitas coisas mirabolantes, cheias de, entre aspas, uma escatologia, mas que não tem muita coisa batendo. Mas João traz objetivamente o que realmente vai acontecer, porque quem deu a João a manifestação e a revelação foi aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Esse mesmo que está neste mesmo instante ocupando o passado, está também no presente e está também no futuro. Porque o nosso Deus é um Deus que está extra-tempo, está fora do tempo. O tempo não está se sujeitando ele a Deus. Deus não está sujeito ao tempo, mas o tempo é sujeito a Deus, por isso ele está fora. Deus chega para João e diz: olha, vai acontecer isso. E João diz, Apocalipse 1, do 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão prescritas, porque o tempo está próximo. João já foi dizendo o recado. Vai estar tudo aqui, e se prepare. Porque ou você vai estar de um lado, ou vai estar do outro. Eu posso dizer, meus irmãos, que o desfecho do Novo Testamento, com a revelação deste último livro, que é o Apocalipse, cumpre-se naquela passagem lá de João 16, 12, quando Jesus chega para os discípulos e diz: olha, ainda vos tenho muita coisa a vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Naquele momento, eles não tinham a capacidade de receber isso daqui, mas no momento que tiveram, Cristo revelou para ele o final de todas as coisas. E aqui a gente pode dizer, fechou o cânon do Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia Sagrada encerrou-se. A inspiração escriturística findou-se. Mas nós podemos também dizer que no final da obra de Cristo, nós encontramos também o início da obra do Espírito Santo. Como eu disse, Cristo terminou a sua obra e agora assumiu o papel, o Espírito Santo, na igreja. João, capítulo 14, verso 16 e 17, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 16, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí a cumplicidade. O Espírito não vai trazer novidades. O Espírito vai trazer a lembrança de tudo quanto Jesus havia dito e ensinado. Mas ali, pastor, o Espírito se torna inferior. Não se torna porque a obra, meus irmãos, é a mesma.
Não mesmo no sentido pessoal, cada um exercendo a sua função, nós vemos isso. Mas no sentido divino da palavra, as pretensões divinas eram essas sempre. O que está na mente do Pai, está na mente do Filho, está na mente do Espírito. No entanto, eles se autodeterminaram para em determinado tempo agirem na pessoa de um, depois na pessoa de outro e por fim na pessoa do Espírito. Ora, irmãos, o Espírito Santo, ele nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse. Por que que ele nos fará lembrar? A gente não viu Jesus diretamente, mas a gente leu o que Jesus falou e vivenciou por causa do Espírito Santo ter lembrado os apóstolos para eles terem escrito. Nós temos hoje esta palavra por causa desta dádiva divina, chamada Espírito Santo. E quando eu falo que o Espírito é uma dádiva divina, ou melhor, uma dádiva suprema, é uma dádiva porque nós recebemos. Eu não estou comparando o Espírito de Deus a quaisquer outras dádivas, ou dons que nós temos recebido. Meus irmãos, em relação ao dom do Espírito, as outras dádivas são nada. Pastor, mas eu recebi uma cura tremenda. Amém, glória a Deus. Mas não é maior do que a dádiva do Espírito em nós. Pastor, eu tinha uma situação que Deus resolveu e foi uma bênção que eu recebi tremenda. Mas não é maior do que a dádiva do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, nós estamos falando, quando falamos dessa dádiva suprema do Espírito Santo em nós estamos falando de Deus habitando aqui dentro. Aí dentro de você, estando com você 24 horas por dia, assistindo o seu gemido e o seu louvor, olhando para você quando você está de cabeça baixa e quando está olhando para o alto. Ele está permanentemente com você. Ele é uma posse que não sai e ele não quer sair, porque quando ele entra dentro do crente, ele não arreda o pé, porque ele diz assim: esse daqui é meu. Aliás, ele é o penhor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você lembra dessa passagem, não lembra? Sabe o que é esse penhor? É a garantia de que você, ainda que seja teimoso, não é rebelde não, porque tem um bocado de crente teimoso. Deus diz assim: faça isso, ele diz: não vou fazer. Faça isso, eu não vou fazer. Mas chega uma hora que Deus faz o rapazinho dobrar e se curvar. E ele faz. Mas ali é a insistência e perseverança de Deus. Porque Deus não sai, não desiste de nós. Ele vai cumprir em nós tanto querer como efetuar. O Espírito Santo de Deus dentro em nós, meus irmãos, é de fato uma dádiva tremenda. Não subestime o Espírito dentro de você. Não subestime. Não reprove. Não se sinta inferiorizado. Hoje em dia a gente está com esse clima de vitimização, né? Todo mundo se sentindo inferiorizado, e isso tem causado uma febrezinha em muitos crentes. Tem muito crente febril, se achando um Zé Ninguém, ou uma Maria Ninguém. Irmão, você não é um Zé Ninguém, não. Você não é uma Maria Ninguém, não. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que lhe traz conhecimento para você saber que é filho de Deus. Para saber que Ele lá dentro está dizendo assim: olha, você tem como herança o céu. Você tem garantido o céu. Olha, você está capacitado por Deus para vencer o maligno. Você tem poder dentro de você para testemunhar a palavra com poder e autoridade.
Não diga que não é ninguém, porque você é alguém sim, preparado por Deus para toda boa obra, como está escrito. Mas lembre-se, o Espírito de Deus em nós é o agente divino que opera todas essas coisas. Meus irmãos, João tem tanta afinidade com esse tema. Mais uma vez, quando a gente lê as epístolas de João, a gente se sente abraçado, mas ao mesmo tempo se sente também com o coração pulsando mais forte, trazendo um vigor maior, porque João, quando fala, meus irmãos, eu penso que João é aquele sujeitozinho manso, tranquilo, mas que quando ele fala, a fala dele tem poder, e aí os crentes se animam, se alegram, tem uma animação maior, não uma animação qualquer, mas uma animação poderosa que vem do Espírito que habita nele. João fala uma coisa interessante lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 27 ao 29. João diz assim: olha, você que se está achando ainda Zé Ninguém, Maria Ninguém, e a unção que vós recebeste dele, é a unção que nós recebemos dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pastor, quer dizer que não precisa mais o senhor me ensinar, nem o pastor Glauco também, nem o pastor Edmilson, não? Então quer dizer que essa revistinha de escolinha dominical não precisa ser mais produzida, não? Porque a unção de Deus me ensina isso? Eu não vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Vou entrar nos dois temas. Entenda que o que João está dizendo aqui era um problema circunstancial. Tinha muita gente que queria pegar a simplicidade poderosa do Evangelho e transformar em algo que podia ser manipulável. E aí tinha gente que chegava para os discípulos e dizia assim: olha, vocês estão dizendo isso daí, mas não é só isso não, tem isso daqui a mais. Deixa eu ensinar para vocês aí alguma coisa a mais. Tem algo a se acrescentar. Só que estes que falavam nesses termos eram aqueles que queriam, meus irmãos, manipular os sujeitos. Eram aqueles que tinham pretensões malignas de fermentar e trazer problemas para a comunidade. Então eles vinham e chegavam com esse ar medonho para tentar insuflar nos irmãos o pensamento de que eles não tinham o verdadeiro conhecimento. Mas João diz o contrário, disse: olha, vocês receberam a unção. E a unção que vocês receberam, ela já vai ensinar vocês o que vocês precisam saber. Um sujeito desse dizendo isso daí que ele está dizendo, imediatamente a unção já vai dizer assim, ó, sinal vermelho. Coisa do maligno. Não dá ouvidos a isso daí, porque é coisa do maligno. Esse alguém é de fora querendo astutamente fazer com que você se iluda. João fala disso no verso anterior, nos versos anteriores, perdão. Lá no verso 18 ao 20, João diz assim, para explicar isso que eu estou dizendo: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, olha aí, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Ou seja, o que é que João está dizendo aqui? Que eles iam discernir.
que aquilo que estava sendo falado e dito pelos gnósticos, por exemplo, eram falácias, eram heresias, eram coisas que não estavam alinhadas com a Escritura, de modo que eles podiam repudiar, negligenciar, rejeitar e ficar com aquilo que eles receberam. Era isso que João queria que eles fizessem, para que eles se desviassem do mal. Irmãos, o Espírito dentro de nós, a unção de Deus dentro de nós, a capacitação de Deus dentro de nós, é algo poderoso que nos faz permanecer nele. Eu acho que nos versículos que nós lemos alguns aqui, você deve ter percebido que o Espírito dentro de nós é a ação de Deus para que a gente permaneça sempre nele. E eu não sei se você já parou para pensar no texto que nós lemos inicialmente, que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Não sei se você já parou para pensar o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. É descobrir uma coisa nova? Jamais, irmãos. Quando eu leio as Escrituras e recebi essa instrução dessa igreja, viu? Eu leio as Escrituras não em busca de alguma coisa que nunca ninguém disse, nem ninguém nunca defendeu. Eu sempre leio as Escrituras crendo que tudo que já está nela já foi dito e já foi defendido. E se foi dito e já foi defendido, é porque houve uma manutenção daquilo que foi dito pelos apóstolos anteriormente. Houve uma conservação. E se hoje eu tenho a predisposição para achar nas Escrituras, sobre esse prisma, o ensino da palavra, eu posso estar enquadrado dentro daqueles que estão sempre mantendo, conservando e não querendo alterar um só tio das Escrituras. Esse é o nosso pensamento. Mas tem muita gente que quer descobrir coisas que ninguém nunca viu, irmãos. Irmão, deixe de meninice. Nas Escrituras não haverá absolutamente nada que não foi dito já em algum momento. Tudo que está nela já foi dito em algum momento da história da igreja. Porque se houvesse uma coisa a ser revelada agora, vê se você concorda comigo, não teria sentido nós lermos textos aqui, como o apóstolo Paulo falou, de ele já ter dito que já tinha ensinado todas as coisas. Se o apóstolo está dizendo, estou ensinando para vocês, e está aqui tudo, todas as coisas. Se alguém diz que descobriu uma coisa nova, vejam a pretensão de um camarada desse. Está dizendo uma coisa que nem mesmo os apóstolos descobriram. Não, pastor, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai agir nesses termos. Lembre-se que eu disse. O Espírito falaria do que era Cristo, não do que era próprio dele. Traria à tona o que Cristo ensinou e o desdobramento apostólico também. E o Espírito Santo hoje, numa linguagem interpretativa, ele opera na minha vida, na sua vida, para nos levar a conhecer o que sempre foi dito nos termos que foi dito pela igreja verdadeira. Fim. Não existe algo novo a ser dito, porque tudo o que foi dito já foi. Precisamos apenas, e é mais uma vez, irmãos, eu vou destacar o Espírito, onde o Espírito Santo se destaca. Porque a palavra, muito embora, pelo menos o Novo Testamento já tem aí quase 2000 anos, esse livro continua novo, como se tivesse novinho em folha. Porque o Espírito de Deus em nós faz nós enxergarmos esse livro sempre com novidade. Mas pastor, você não já leu tudo que já leu? Já, mas sempre que a gente lê, tem uma novidade. Mesmo que seja o Espírito Santo trazendo alento, renovação por aquilo que a gente leu. Avivando. Renovando. Renovar não é modificar, não. Renovar significa reforçar a ideia que já foi dita com um ar de novo. É você dar uma lustrada espiritual para que brilhe
brilhe e brilhe mais. Porém, eu vou começar a entrar nos problemas neste momento. Quando a gente vê, meus irmãos, o trabalho apostólico, a instrução apostólica, a preocupação daqueles homens em dar isso daqui, e a gente olha para aquelas primeiras igrejas já começando a se desviarem, ou começarem a transgredirem, a gente fica perplexo. Porque vejam só, está escrito, você já leu também, o que eu estou dizendo não é novidade não. Quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vê uma igreja de Éfeso faltosa do primeiro amor. Isso é um problema. Ela deixou de ter aquilo que era próprio da igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz que este amor que nós sentimos por Deus e ele extravasa para os irmãos e para os descrentes, ele é uma dádiva de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Você se lembra do texto de Paulo aos Romanos? Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, foi dado, foi colocado, está lá dentro. A semelhança do que Jesus fez em prol de nós, nós somos provocados a amar com o mesmo amor, com um amor altruísta. Mas a igreja de Éfeso começa a esfriar nesse primeiro amor. Começa a sentir um drama que ela não estava sentindo até então. E a Bíblia, muito honestamente, fala do problema. A igreja de Pérgamo começa a aceitar doutrinas de engano, doutrina de Balaão, dos nicolaítas, começa a se embaraçar ali. E vejam só, houve um alerta da parte de Deus, e historicamente falando, parece que esses problemas, se foram sanados, foram apenas temporariamente. Parece que não houve uma continuidade, aquelas igrejas, algumas delas até sumiram. A igreja de Tiatira, por exemplo, recebia ensinos de Jezabel. Em ensinos de Jezabel tinha uma mulher cuja autoridade prevalecia aos dos bispos, pelo que tudo indica, e pastores daquela igreja. Parece que existia uma mulher que comandava, ordenava e fazia de tudo, e o problema dela era fornicação e idolatria. Quando eu penso nessa igreja de Tiatira, irmãos, nesta liderança feminina, entendam o que eu vou dizer. Eu não vou aqui menosprezar mulheres, não, muito pelo contrário, as mulheres cristãs são muito virtuosas, pela prática da piedade. Mas eu vou falar uma coisa que a Bíblia não ensina, que é, por exemplo, a liderança da mulher na igreja. A Bíblia não ensina que a mulher deva ser pastora, como muitas igrejas hoje estão adotando. A Bíblia não ensina. Eu desafio a um bom examinador das Escrituras provar biblicamente a existência do ministério pastoral feminino. Não há nas Escrituras, não há. Pode existir um dogma religioso, até protestante ou evangélico, mas doutrinariamente falando, biblicamente falando, não existe. E quando a gente pega, meus irmãos, esse tema e traz esse tema para hoje, de uma liderança feminina, nós continuamos a reafirmar, não é bíblico. As igrejas que adotaram estão indo numa transgressão bíblica, estão contrariando o que está escrito, estão adotando dogmas humanos. Mas eu gostaria de fazer uma colocação não muito agradável. Não sei se vocês assistem, eu assisto, de vez em quando, para me ambientar neste mundo louco que a gente está vivendo. Lógico, não me ambientar favoravelmente, mas talvez mais para me inquietar.
Porque quando eu procuro mulheres pastoras, a gente encontra mulheres que inclusive são bem versadas nas Escrituras, falam bem, mas, primeiro ponto, elas não falam de uma forma muito doutrinária. É muito aquela palavra leve, animadora, de autoajuda, emocional. Não tem o peso de uma palavra doutrinária que a Bíblia muitas vezes exige que o pregador tenha. Isto é esquecido, e aí a gente mostra mais uma vez uma desqualificação para o posto, porque realmente não é que o homem esteja superior à mulher, não. Mas o homem tem uma capacidade maior de administrar essa autoridade. Não que a mulher não tenha para administrar a autoridade com seus filhos, ela tem, mas dentro da sua casa. Não para uma comunidade, para uma eclésia, para uma comunidade. O pastor, ele tem uma capacitação maior para tal. Primeiro ponto. E o segundo e último ponto. Vocês já viram as vestimentas de muitas, entre aspas, pastoras? Vocês já viram? Eu vejo. Está lá no YouTube para quem quiser ver. Tudo que é de vídeo lá a gente consegue ver. Irmãos, existe um capricho demasiado nas roupas para externar o formato do corpo, resgatando um espírito de sedução. Jezabel. Igreja de Tiatira. Pastor, não fale dessas mulheres não. Então mude de roupa e vá sentar no banco. Tem que falar. Irmãs aqui dentro, se estiverem com roupas indecentes, tem que falar. Irmãos, se estiverem com calcinha acochada, pastor, é da China, não me importa, compre uma que tenha pano, tem que falar. Irmãos, tem que haver pureza na igreja imaculada, porque isso daqui não é propriedade do homem, não. É o Espírito de Deus que está nela, na igreja, agindo e operando, para que essa igreja se capacite de dons espirituais, para que ela esteja perfeitamente adornada, para encontrar-se com Cristo Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Se você quiser ficar, problema seu. Eu vou estar lá junto com o meu Senhor. Eu estarei lá. Laodiceia, mornidão espiritual. Irmão, estou só na metade da mensagem. Amém. Hoje o culto começou cedo, me deram mais tempo aí, eu digo, opa. Amém. Deixar os outros pastores com um pouquinho de inveja aí, né? Porque eu tive mais tempo do que eles. Uma inveja santa, né? Mas ninguém quis ficar no sábado, foi eu que quis, né? Amém. Mas vamos lá, irmãos. De todas essas igrejas, tá certo? E não só delas, a gente fica se questionando qual foi o tropeço nelas, a causa que motivou elas a estarem daquele jeito. A gente tem sempre que se questionar diante de situações como essa e dizer, mas Deus não deu o Espírito para capacitar, por que está havendo isso? A gente tem que ir em busca de uma causa, de um fato que tenha uma determinada, um indício, pelo menos, de comprovação da situação daquela igreja.
Por isso que eu digo, suposições e achismos aqui não valem não, não aceito não. Eu acho, aqui tem que passar longe. Tem que discernir, tem que conhecer. Obviamente, meus irmãos, a Bíblia diz o que a gente precisa saber, para a gente ver como é que estava a situação naquele momento. Mas, como a gente precisa ser um pouco mais inquieto, quando a gente vai para os anais históricos, para os historiadores, para procurar melhores informações e detalhar circunstâncias, a gente vê, por exemplo, que compreender a mentalidade da igreja do segundo século, por exemplo, é um forte indício para a gente entender a situação daquela igreja. Como o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente pelo ano 100, se a gente pegar, por exemplo, os escritos dos pais da igreja, que foram aqueles bispos, pastores, que escreveram muitas epístolas após os apóstolos, não com teor neotestamentário, mas por iniciativa própria, para a orientação das igrejas, a gente entende melhor a situação daquelas igrejas. E aqui, como existe uma certa proximidade, eu vou destacar algumas igrejas, poucas, do século II, início, e um líder, 2 ou 3, para a gente poder entender a mentalidade da igreja naquele momento. Com isso, eu não vou estar aqui, meus irmãos, menosprezando esses bispos ou pastores do passado, porque muitos deles foram martirizados pelo amor a Cristo, entregaram sua vida por amor a Jesus, pagaram um preço por amor a Jesus, mas deixaram alguma brecha. E eles deixaram, e podemos detectar isso para que nós, olha só a nossa responsabilidade, aí pesa. Todos eles tiveram seus erros, para que hoje, quando nós olharmos para trás as falhas da igreja e as virtudes também, nós possamos nos dotar com uma melhor vida cristã, para não cairmos nos mesmos erros e aumentarmos em virtudes cristãs. Eu destacaria nesta noite Inácio de Antioquia, homem de Deus, homem que foi martirizado em Roma, por volta do ano 107, 110, não existe uma precisão de data, mas esse cristão foi denunciado, era um pastor, e saiu da Síria em direção a Roma, para participar dos festejos que existiam em Roma e ser oferecido lá nas arenas às feras, virando espetáculo para multidões de incrédulos e infiéis. Enquanto Inácio estava no seu trajeto da Síria para Roma, ele escreveu 7 epístolas. E nessas 7 epístolas nós conseguimos detectar algumas questões interessantes para a nossa pregação nesta noite. Inácio, como eu disse, ele disse: olha, eu vou ser um mártir, eu sou um trigo de Deus, que vou ser mastigado pelas feras. Foi um homem de Deus, foi um homem piedoso, mas a mentalidade que ele passou da igreja na época já dava indícios de alguns problemas. Por exemplo, muito embora Inácio tenha prezado pela unidade da igreja, muito embora Inácio tenha censurado a heresia, no mínimo, os escritos dessas 7 epístolas de Inácio favoreceram a uma hierarquização da igreja, de funções hierarquizadas. Como foi bem explanado e pregado pelo pastor Glauco na quinta, existia uma compreensão de o bispo ser uma pessoa mais velha e por isso ser reputado não como maior autoridade, mas como uma pessoa mais destacada entre os demais pastores.
Mas se nós observarmos nos escritos de Inácio, há um destaque, meus irmãos, que é um pouco comprometedor. Talvez não tenha sido esse o desejo dele, de hierarquizar, mas as gerações posteriores fizeram isso. Colocaram, por exemplo, bispos acima de pastores, e depois instituíram lá na frente papas sobre a igreja e criaram outras funções eclesiásticas, clericais, para administrarem a igreja. E eu gostaria de ler um trecho da Epístola de Inácio aos Magnésios, que fala exatamente disso. E aí eu vou dar ênfase no momento que ele dá uma escorregada que é um tanto quanto comprometedora. Ele diz assim: nas pessoas acima designadas eu vi e amei na fé toda a vossa comunidade. Por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que representam o colégio dos apóstolos, e dos diáconos, que são muito caros para mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo, que antes dos séculos estava junto do Pai e por fim se manifestou. Vejam, irmãos, muito embora não seja essa a intenção de hierarquizar, há um sério indício que leva as gerações posteriores a acreditarem que o bispo era maior do que os presbíteros, porque ele considera aqui o bispo como se fosse Deus, os pastores como se fossem apóstolos. Percebem essa relação? Pode até ser que não queria ele dizer isso, mas é o que se interpreta. Inclusive o catolicismo defende isso hoje. Esse tipo de escorrego faz com que haja, meus irmãos, um comprometimento da doutrina, e uma inversão das pretensões divinas e uma reformulação humana. Por isso, mais uma vez eu digo, que o catolicismo hoje está muito hierarquizado, e hoje tem uma pessoa que domina, que está acima de tudo e de todos, que tem o poder e a capacidade de administrar, inclusive, novas doutrinas, reinterpretar alguns temas bíblicos, modificar, segundo eles, não segundo a Bíblia, porque a Bíblia é inalterável. Nós sabemos isso. Em outro momento, e esse é um momento que eu não reputo tanto problema a Inácio, mas ele chama Jesus, por exemplo, na mesma epístola aos Magnésios, de filho de Maria e filho de Deus. Eu entendo que Inácio estava dizendo que por ele ser filho de Maria, eu penso que ele estava fazendo alusão à humanidade de Cristo. E quando Inácio diz que ele era filho de Deus, ele estava fazendo alusão à divindade, cooperando com aquilo que Paulo fala aos Colossenses, que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Fato, eu entendo assim, mas as gerações posteriores foram, entre aspas, modificando, foram reinterpretando, foram agindo e entendendo o seguinte, que Jesus é fruto do relacionamento do Pai com Maria. Aliás, hoje em dia ele diz que Maria e o Espírito Santo foi que tiveram Jesus, né? Houve aí uma traição a José. E o Espírito Santo foi o traidor, né? José, coitado, a vítima. São essas loucuras teológicas, irmãos, que não são cabíveis nas Escrituras, mas é o que se defende. Por força dessas circunstâncias e situações. Mas eu citei isso, esses detalhes, e tem outros que eu não vou entrar. Mas me chamou a atenção, nas 7 epístolas de Inácio, ele falar de muitas coisas
e omitir o Espírito de Deus. Existe algum momento que ele cita o Espírito, mas sem muita ênfase, sem muito destaque, citando talvez por mera obrigação, mas sem desdobrar, sem se sujeitar ao Espírito. E quando isso acontece, qual é o problema, irmãos? No caso desta hierarquia, a exaltação do ministro, assumindo o papel do Espírito Santo como guia. É como eu disse, hoje, muitas igrejas não têm mais o Espírito Santo como guia, mas os seus líderes. No catolicismo, o Papa, os bispos, os padres, todos estes que estão na posição. E é lamentável a gente ver as coisas serem enxergadas desta forma. Porque na Bíblia Sagrada, meus irmãos, é muito clara a ideia de que não existe hierarquia entre os ministros de Deus. E está escrito com todas as letras para que se possa ler e aprender. Mais uma vez eu disse, foi falado na quinta-feira. E hoje eu vou repetir, quando Paulo reuniu em Mileto anciãos da igreja, Paulo chamou anciãos, homens experientes, homens capacitados e dotados. Ancião significa presbítero. Ancião e presbítero é a mesma coisa. Paulo chamou os presbíteros, tudo bem, até aí. Atos 20, 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Paulo reuniu em Mileto os anciãos da igreja de Éfeso. Esses homens de Deus, presbíteros, não sou eu que vou dizer, é o que está escrito nas Escrituras. Paulo diz o seguinte sobre esses presbíteros, eu vou destacar, sobre esses presbíteros. Paulo falando para eles, somente para eles, para mais ninguém, era para eles. Se você quiser ler o texto em casa, leia. Se você já leu e se lembra, amém. Paulo diz aqui, presbíteros, anciãos, versículo 28, olhai, pois por vós e por todo o rebanho. Opa, presbítero, rebanho. Rebanho aí já dá uma indicativa de alguma coisa a mais, não é? Pastor. Ótimo. Todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes, mais uma vez, pastor, a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, no mesmo texto, Paulo chama o ministro, ou os ministros, ou o colegiado de pastores, ou o presbitério de Éfeso, de ancião, de presbítero, de bispo e de pastor. Um homem tendo essa mesma nominação. Pastor Glauco é o bispo da igreja. Também o pastor, também o presbítero. Pastor Edmilson é o bispo da igreja. Também pastor, presbítero, eu de igual modo. Se você chegar para um dos pastores e dizer assim, presbítero fulano, não se preocupe não, que a gente não vai ficar chateado nem se sentir inferiorizado não, é bíblico. É o que eu sou, é o que nós somos. E nós não podemos escapar disso, porque foi aquilo que Deus nos deixou para cumprir e fazer. Mas aqui a igreja estava decaindo nisso, infelizmente. Infelizmente. Mas Paulo não disse isso por acaso. Verso 23. Paulo fala das circunstâncias de vida que ele estava passando, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ou seja, o verso 23 de Atos 20 diz que Paulo era uma pessoa sujeita ao Espírito Santo,
E tudo quando ele sentia, falava e via, era norteado pelo Espírito. Ele estava indo, mas ele sentia que ia ter tribulação, porque o Espírito já estava alertando. E no verso 28, Paulo diz que aqueles homens de Deus foram constituídos em tais ministros, porque o Espírito Santo de Deus constituiu. Irmãos, em 2 textos apenas, Paulo traz uma ênfase pesada ao Espírito Santo, mas Inácio e a igreja geral não. Há um esfriamento, irmãos, na segunda fase da igreja, ou no século II. A igreja passa a ter pouca dinâmica espiritual. A igreja vai se reduzindo naquele fervor, naquele calor. Não é fácil nós encontrarmos o que nós encontramos em Atos. Alguns anos depois, a igreja passa por um esfriamento, que é aquilo que a gente vê em Atos, irmãos. O que aconteceu no dia de Pentecostes, o que aconteceu nos dias posteriores, o que a gente vê Paulo operando juntamente com os irmãos. No século II, há um esfriamento, há uma redução daquela dinâmica, daquela vida. Os bispos, excetuando aqui Inácio de Antioquia, começam a se prestar a um discurso teológico filosófico e querem mais provar a fé pela razão do que pela inspiração do Espírito. E a igreja perde com isso. Porque, meus irmãos, no nosso falar, é apenas a voz que você ouve é nossa, mas o que deve sair vindo do Espírito. A unção deve permanecer para que a gente fale segundo o querer dele. Os homens perderam. Não estou dizendo que a gente não pode falar argumentativamente com um nível intelectual maior, tendo a presença do Espírito Santo. Até porque a gente sabe que a gente tem medidas diferentes. Temos muitos de nós que têm um determinado nível, outros outro intelectual e outros mais. Então a gente não pode exigir quem tem mais, por exemplo, um nível igual a quem tem menos. Obviamente ele vai defender a fé no nível que ele tem, porque Deus deu a ele o poder de conhecimento naquele nível, e o poder de influência dele naquele nível será maior. Quem está no nível inferior, intelectualmente falando, não se inquiete com isso não, porque você talvez pode ser um ganhador ainda maior de almas do que quem está lá em cima. O que está em causa, meus irmãos, é se prestar a servir ao Espírito como Ele quer. Essa é a questão. Se com muito, se com pouco, se está em causa a fluência do Espírito, amém. Glória a Deus por isso. Mas a igreja do século II parou, estagnou. Para vocês terem uma ideia, os cristãos, meus irmãos, começaram no século II a exercerem atividades que não eram comuns aos da igreja geral. Por exemplo, tinha crente na época do século II que era gladiador. Matava outros homens na arena. Isso não é papel para crente, mas existiam crentes que tinham esse papel. Talvez por isso Tertuliano escreveu um livro sobre estes espetáculos terríveis. Tinha cristãs que eram concubinas na casa de autoridades romanas. Ou seja, eram mulheres que estavam a serviço do homem, um serviço de cunho sexual. E muito embora elas praticassem aquilo, elas agiam como espiãs para noticiar a igreja, os planos de Roma. Mas isso não justifica o fato de estar na prática de um pecado. Porque nesse tempo os crentes preferiam morrer a desobedecer a Cristo. Mas é pela
perda da sensibilidade do Espírito. É por isso que eu vos falo e vos digo. Irmãos, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus que não pode ser desprezada, tem que ser sentida na nossa vida sempre. Irineu de Leão, um grande homem de Deus, falou uma coisa maravilhosa e interessante, como já foi dito esses dias também. Ele disse: ubi spiritus, ibi ecclesia. Vocês entenderam, né? Pastor, só se a gente falasse latim. Ele dizia: pois onde estiver a igreja, lá está o Espírito de Deus. E onde estiver o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda sorte de graça, já que o Espírito é a verdade. Meus irmãos, quando nós damos vazão ao Espírito, o Espírito opera, age. Para concluir, Perpétua e Felicidade, duas irmãs montanistas, estando prestes a serem objeto de espetáculo na Arena de Roma, mais especificamente, Perpétua teve visões tremendas e maravilhosas. E por causa dessas visões, muitos acreditam, e eu tenho certeza, de que ela era montanista. E o bom disso tudo, sabe o que é? Que me veio à memória agora, por isso eu dei esse sorrisozinho assim, um tanto quanto irônico. É que o catolicismo beatificou irmãs montanistas, que não eram, como eles dizem, católicas. Obviamente a gente sabe que essa beatificação não é bíblico, e o homem não tem a capacidade de dizer quem é santo e quem não é, porque a palavra de Deus diz quem é que é santo. A igreja que tem o Espírito Santo dentro dela. Todo crente é santo. Por isso os apóstolos diziam: aos santos que estão ali, aos santos que estão acolá, e por aí vai. Meus irmãos, Perpétua teve revelações tremendas da parte de Deus, viu coisas maravilhosas. Se você lê o diário de Perpétua, você fica extasiado com as revelações que para ela eram como que um alento e um encorajamento, porque ela estava prestes a deixar este mundo vil, este mundo que não tem futuro, para ingressar na vida eterna e estar com Cristo eternamente. Era montanista, e muito embora os montanistas fossem ou sejam recriminados historicamente falando, eram pessoas que nós acreditamos terem sido homens e mulheres de Deus. Podem ter sido mal interpretados, mas Tertuliano, que foi um grande pai da igreja, ele com a sua pena muito aguçada, animada, forte, veemente, ele defendeu o movimento. Infelizmente teve um tratado sobre o êxtase que foi perdido, mas que seria muito bom que nós tivéssemos acesso para poder entender o que era o êxtase, ou esta elevação espiritual na presença de Deus. Mas ele conta em um determinado livro, chamado De Anima, sobre umas revelações que uma irmã tinha em determinados cultos. Eles gostavam muito de irem para o culto, e quando terminava o culto, a irmã dizia: ó, eu tive uma revelação de Deus hoje, e eu quero trazer uma revelação para vocês aqui. E contava, e ele, narrando, ficava maravilhado com o que a irmã dizia. Ela trazia revelações tremendas. Ela disse: eu via anjos, eu via isso, tudo de forma muito coerente, pelo menos ao meu ver, eram coerentes as coisas que ela trazia, porque tudo encontrava-se respaldo na Bíblia. Hoje em dia, pastor, a gente vê isso, irmão, é difícil. Eu não sei por que a gente não tem isso. Fico me questionando, será que os crentes de hoje têm medo de ter essas visões, hein, irmãos? Eu acho que tem crente que tem medo de ver anjo na frente dele e se tremer todinho, né? Se anjo aparecer na minha frente, irmãos, eu vou dar ordem para ele, porque ele sabe que ele é servo meu. Não está escrito?
Não está na Bíblia? João, quando viu o anjo, caiu prostrado. Ele disse: homem, se levanta, porque eu sou teu servo aqui. Não é tu que é meu servo, não. Sou eu que vim aqui te servir. Brincadeiras à parte. Mas o fato é que existe uma revelação. Para concluir de fato e de verdade, façamos o que Paulo disse aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 19. Você sabe? O que está escrito, 1 Tessalonicenses 5,19, sem olhar no texto bíblico. Se sabe, amém. Mas se você não sabe, coloque isso no seu peito. Não é na mente, não, pastor, não, no peito. No coração, é onde pulsa a nossa vida espiritual. Porque lá está escrito: não extingais o Espírito. Pastor, mas eu não extingo, não. Não se oponha ao que o Espírito quer em você. Não recuse o que Ele está induzindo você a querer. Não rejeite a obra e o poder que Ele está querendo confiar a você. Se você está se recusando a fazer tudo isso, você está se recusando, você está extinguindo o Espírito. Não extingais o Espírito Santo. Irmãos, a gente quer ser uma igreja vitoriosa, amém? Você quer? Não extinga o Espírito. Deixa o Espírito Santo fluir. Ah, pastor, mas eu não sei, eu tenho que fechar os olhos, não. Simplesmente se coloque à mercê da vontade dele. Não pense, não raciocine, não tenha absolutamente nada de um projeto pessoal arquitetado por você. Deixe o Espírito Santo falar. Tem um bocado de pregador aqui, irmãos, que eu posso dizer de testemunho, que já ouvi. Tem pregador que diz assim: pastor, quando eu preparo uma mensagem parece que a coisa não flui, mas quando eu não preparo, o negócio flui, que é uma beleza. Não extingais o Espírito. Quando você prepara, parece que você bloqueia o Espírito, porque você está norteado mais pela sua mente do que pela fusão do Espírito. Mas quando você não prepara, você não se capacita para nada, você deixa ele fluir, você deixa ele falar, você deixa ele agir e operar na sua vida. Isso vale para a pregação, isso vale para a oração, isso vale para os dons espirituais, isso vale para o batismo no Espírito Santo, vale para tudo, irmãos. Receba o Espírito de Deus e tenha poder na sua vida e não extinga o mesmo. Vamos ficar de pé nessa noite.